parte 3, sobre o tema A Geomatrix de Deus. A série a qual vai esse vídeo é a série A Geometria na Bíblia. Este vídeo é a continuação do vídeo A Geomatrix de Deus, introdução, e A Geomatrix de Deus no passado, na religião, o início. Neste tema deste vídeo vai estar sendo abordado a Geomatrix de Deus na ciência, no meio, no presente atual. E o que é nos mostrado através das geometrias é que desde tempos muito remotos, tempos muito antigos, por meio das religiões, das construções, vemos que as formas geométricas e alegóricas foram sendo construídas e difundidas, como foi falado nos vídeos anteriores. Mas será que isso existe um padrão dentro também da ciência a qual nós conhecemos? A ciência que fala de futuros, fala de muitas coisas, a qual muitos de nós é leigo quanto ao entendimento. E através disso vamos ver que na presente realidade, na ciência, por meio dos seus códigos, dos seus símbolos, que são manifestos nela, vemos que também está inserido ali as formas geométricas, nas suas formas 2D ou 3D, nas suas várias nomenclaturas ou espécie de artes, a qual eles vão construindo. Um bom exemplo disso é que na própria engenharia ali dos agroglifos, pessoas fazem os desenhos de forma tão precisa e querem nos mostrar algo, a qual talvez devemos nos atentar e observar. Nada é feito de forma a algo pensar que não seja por humanos, mas estão querendo nos mostrar algo por meio das alegorias, das simbologias, a qual também se encontra na Bíblia. Então, o que vemos são desenhos estritamente feitos geometricamente, chamados de agroglifos, a qual apresenta algo. E isso, como uma ciência ali das métricas, também estende o conhecimento, o entendimento para outras ciências, a qual vemos por meio da física, da química, da biologia, da quântica, das ciências computacionais. E tudo se liga de fato, mostrando que existe um padrão numérico, simbólico, alegórico e geométrico que vai estar presente em todas essas ciências. Então, nas presentes realidades, nas ciências, existe um padrão geométrico comum entre si, que são manifestos em todas elas. Vemos que, por exemplo, as bactérias possuem formatos geométricos com os fungos e os parasitas. Vemos na química os desenhos dos anéis bezenos, os desenhos ali das fórmulas químicas a qual são nos apresentada. Na física também, a forma dos elementos, tudo isso não está ali, de certa forma, apenas para figuração, mas quer mostrar uma realidade para nós. Na ciência computacional temos muitos dados por meio de números, mas também temos as formas geométricas a qual se constrói. E também na engenharia de construção civil normal temos as formas geométricas de prédios que conhecemos, de governos até famosos, ou de empresas tecnológicas que também têm construído a sua forma ali. E muitas das vezes nós não observamos isso, mas através desse entendimento possamos então compreender que em tudo, até mesmo na ciência moderna, existem as formas geométricas, numéricas e alegóricas, a qual as pessoas mais poderosas do mundo, cheio do dinheiro, do materialismo, dominam sobre si. Como sempre digo, o que vocês vão observar é que existe um padrão comum entre todas essas pessoas que detêm o poder na sua mão. E muitas das vezes nós não devemos desconsiderar as formas geométricas e alegóricas, mas devemos compreendê-las. Como sempre digo para vocês, nunca se apegarem de forma materialista ou em forma de adoração ou sagrado, mas tentar compreender que nesses traços geométricos e alegóricos se encontram os traços do testemunho da criação de Deus, e apenas um homem só repete isso para poder ali então manifestar
a qual parte ele quer aplicar. A própria ciência nos mostra que pode ser usado para bem ou para mal, mostrando que então o problema não está nas formas geométricas e alegóricas, mas como dito, elas foram feitas para nos servir e não nós para servir a elas. Então, por isso vemos que hoje a ciência serve ao homem de fato e à mulher através de pesquisas que são boas. Mas muitos homens e mulheres também, deixando-se levar pelo ego, muitas das vezes têm transformado isso de forma errada e desequilibrado aquilo que Deus deixou para testemunho e para nos auxiliar. E o exemplo que eu vou estar lendo para vocês, então, é que nos Salmos 96, vai nos dar um exemplo disso. No versículo 11 ao 13, diz: Alegre-se os céus e a terra exulte, ruge o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozije-se de todas as árvores dos bosques, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, os povos consoante a sua fidelidade. Sabemos que aqui fala das duas vindas do Senhor Jesus Cristo, mas observe que também o Senhor nos está mostrando que muitas das vezes até a própria natureza testemunha de fato dos seus feitos. Em Salmo 135, versículo 6 ao 7 diz: Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Observe que Deus deixou então a sua criação testemunhar os seus feitos. Mas que proveito tem se muitas das vezes pegarmos as formas geométricas e fazer delas os nossos objetos de adoração? Deus não deixou para que isso fosse adorado, mas para que isso fosse, de certa forma, um testemunho da sua criação. Por isso, todas as ciências a qual conhecemos, existem nelas padrões geométricos, numéricos, seja de 2 dimensões ou 3 dimensões, que vai apontar para as formas alegóricas, a qual tem na mesma religião. Ou seja, tanto religião como ciência falam de formas alegóricas e geométricas semelhantes, porém a sua aplicabilidade e entendimento são manifestos de formas diferentes. Mas, simplesmente, isso são apenas o testemunho da criação de Deus. Até mesmo um floco de neve nos mostra a forma geométrica a qual muitas das vezes as pessoas associam a estrelas da bandeira de Israel ou a símbolos que muitas das vezes para eles, sem o conhecimento, podem ser pagão. Mas porventura, um floco de neve é um símbolo pagão ou uma estrela de Israel? A resposta é não, porque o floco de neve quem criou foi Deus. E observe que ele tem formas geométricas variadas, que são de 6 pontas, como uma estrela de 6 pontas, uma forma de um cubo, ou até mesmo aponta para uma menorá, que possui 7 braços, ou 7 trombetas, 7 taças, 7 igrejas. Por isso o número 7 de Deus tem, de fato, um apontamento que aponta de forma alegórica. As formas alegóricas são apenas algo muito maior que, às vezes, quer nos mostrar algo que é maior do que elas. Ou seja, no homem e na mulher, Deus habita, mas maiores do que as formas geométricas é o homem e a mulher, mas maiores do que o homem e a mulher é Deus, que é o Criador de tudo. Então, não existe necessidade de adorar as formas geométricas ou de se confiar nelas a sua salvação, mas elas apenas testemunham aquilo que Deus fez. O seu comportamento é neutro e é usado muitas das vezes para bem ou para mal. Resta saber qual é a forma de entendimento a qual você vai aplicar. Quem hoje, às vezes, não vendo um parente passando mal ou doente, às vezes não recorre à própria ciência. E isto é falta de fé? Não. Porque a própria natureza de Deus e o testemunho da sua criação diz que a natureza veio para nos auxiliar. Mas toda a glória tem que ser dada a Deus. Ou seja, quando uma pessoa é curada, é liberta, damos glória ao Senhor Deus. Não ao remédio ou aquilo que foi colocado ali, porque sabemos que aquilo foi só um auxílio.
porque o testemunho verdadeiro se encontra em Deus. A biologia, a química, a quântica, a física, muitas das vezes nos dias de hoje são usadas para favorecer o ego de muitas nações potentes sobre a face da terra. Homens cada vez mais poderosos, cheios de ganância consigo, querendo poder cada vez mais, e a terra sendo destruída, e o homem cada vez querendo mais poder e destruindo o seu próprio semelhante. No Salmo 144, versículo 2 diz o seguinte: minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio, em quem me submete o meu povo. Quem é este? Este é Deus. Então nós não nos submetemos às formas alegóricas ou geométricas. No Salmo 145, versículo 9, 13 diz o seguinte: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças. Senhor, os teus santos te bendirão. Observe que no Salmo está dizendo que todas as obras de Deus vão dar glória a Deus. Então é por isso que vemos formas geométricas que se repetem de forma semelhante em todas as áreas científicas e que se repete também na religião. Continuando, falarão da glória do seu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, santo em todas as suas obras. Em Salmo 148, no versículo 7 e 14, diz: louvai ao Senhor da terra, todos os animais marinhos, no abismo, todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhes executam uma palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gatos, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu, e ele exalta o poder do seu povo. O louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! Então observe que tudo na terra louve ao Senhor Deus. Não seria porventura, então, as formas geométricas, de certa forma, um testemunho de louvor da criação de Deus? Será que a própria ciência da biologia, da física, da química, da quântica, estão tentando nos mostrar que nós não devemos adorá-las, mas devemos enxergar nelas a obra de criação a qual o Senhor fez? E que devemos dar glória somente ao Senhor Deus? E como damos essa glória? Por meio do Filho, nosso fiel e Salvador Jesus Cristo. Por isso, a própria natureza que Deus criou em si aponta as formas alegóricas e geométricas. Mas Deus nunca quis que essa mesma natureza fosse usada para o mal, mas que ela deveria ser usada para o bem, para servir ao homem e à mulher, e não ao contrário, para destruí-los. A natureza, com as suas alegorias e formas geométricas, foram feitas para servir ao ser vivo e não serem adoradas como sagradas. Por isso, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 27, está escrito: também disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, o poder de Deus habita no homem, e não nas formas geométricas, em formas de prédios, de amuletos, de têfilis, de caabas, de templos religiosos, ou de qualquer poder material manifesto por meio do homem.
O poder de Deus habita no homem e na mulher quando ele, de certa forma, sabe utilizar por meio da fé em Jesus Cristo. Mas muito tem pegado o entendimento e o conhecimento de Deus e destruído a terra. De fato, quando diz que o poder de Deus habita no homem e na mulher, o homem e a mulher podem utilizar daquilo que foi deixado como testemunho da criação de Deus e usar para o bem sobre a face da terra. Por isso vemos que muitas coisas são criadas para o bem. É o homem tendo domínio sobre a forma geométrica. O homem dominando a química, a física, a ciência, a quântica e tudo isso, utilizando de forma correta e entendimento para o bem. Mas quando o homem utiliza isso para o mal, só haverá destruição. Então, por isso, quando o homem utiliza para o mal, o homem deixa de compreender que o seu semelhante deve ser dado a ele a mesma misericórdia e não a destruição. Toda vez que o homem utiliza o conhecimento de Deus para o mal, o homem irá destruir a terra. E por isso, em Salmos, capítulo 117, diz o seguinte, do versículo 1 ao 2, Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Observe então que Deus quer que todos os louve e o adore. Mas muitos têm pegado das formas geométricas e do conhecimento de Deus e destruído a terra. Por isso foi necessário o Senhor Jesus Cristo vir, a imagem de Deus expressa, morrer, ressuscitar, nos dar a vida eterna, para que possamos então ter conhecimento, sabedoria, para que possamos ter mais empatia, até quando Ele naquele dia possa se manifestar novamente e tirar todo o vírus da morte que se encontra no meio de nós. Em Salmo 148, versículo 1 ao 14, diz a seguinte expressão, novamente. Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai a todos os seus anjos, louvai a todas as suas legiões celestes, louvai o sol e a lua, louvai a todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louve o nome do Senhor, pois mandou ele, e foram criados, e o estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem para que não se passe. Louvai ao Senhor da terra, animais marinhos de todo o abismo, fogo e saraiva, neve, vapor e ventos procelosos, que eles executem a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis voláteis, reis da terra, e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louve o nome do Senhor. Porque só o seu nome é excelso, e a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Então observe que o Salmo 148 não está conectado apenas a uma descendência terrena de Israel, vinda apenas de um sangue semita ou de uma religião. Mas o Senhor Deus está mostrando que toda a humanidade pode achegar e prostrar diante dele. Até mesmo os animais que não possuem o mesmo conhecimento que o homem pode o louvar. E até mesmo a própria natureza inanimada manifesta as formas geométricas como forma de testemunho de que até elas mesmas louvam ao Criador. Então observa que tudo isso louva a Deus. Toda a natureza louva ao Senhor Deus. Por isso Jesus Cristo quis mostrar para todos aqueles sumos sacerdotes e homens da lei do seu tempo que o entendimento deles sobre a adoração de Deus estavam equivocados. Por isso, então, é que o Senhor, através do Salmo 148, nos mostra que toda a humanidade
e ser vivos e seres inanimados, é convidado a louvar e a bendizer o teu santo nome. E que a adoração não é uma adoração material, por meio de objetos sagrados, seja em qual forma de tamanhos ou texturas eles sejam, mas o louvor tem que ser em espírito e em verdade, e que toda obra a qual fazamos sobre a face da terra tem que ser uma obra empática, sempre pensando em fazer o bem para o nosso próximo, e não destruir o nosso próximo, como fazem aqueles que até no dia de hoje permanecem incrédulos. A palavra de Deus e a sua misericórdia por meio do seu Filho Jesus Cristo é para todos e não para poucos. Por isso todo o nosso proceder, honra e louvor, seja em meios de adorações ou manifestações na nossa vida cotidiana, deve ser aplicada na misericórdia, na compaixão e no amor para o nosso próximo. Porque nisso está a palavra de Deus, que até um floco de neve testemunha e louva a Deus, mostrando que tudo isso representa obra da criação de Deus, e que não é o objeto que deve ser adorado, mas sim unicamente ao Criador por meio de seu Filho Jesus Cristo.